Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma videoaula da nossa IBD e é com muita satisfação e alegria que nós assim o fazemos, porque para nós é um privilégio muito grande quando podemos transmitir, os ensinamentos referentes à palavra de Deus. É muito bom aprendermos a palavra de Deus e também ensinarmos a palavra de Deus, transmitirmos o conhecimento que Deus tem nos dado para que outros possam também usufruir da santa e bendita palavra de Deus conforme a nossa escola bíblica dominical. Antes de iniciarmos a nossa lição, deixo aqui o meu convite a você para divulgar essa aula, compartilhar com seus amigos, irmãos, enfim, fazer chegar ao maior número de pessoas possíveis, Por enquanto estamos ainda nessa fase de mandarmos até você a aula através desse vídeo, mas cremos que em breve, com a flexibilização dos procedimentos sanitários, nós em breve poderemos retornar nossas aulas presenciais e então teremos o privilégio de poder contar novamente com a interatividade presencial dos irmãos. Amém? Compartilhe, faça com que chegue o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos tratar nessa oportunidade da lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 11, ela trata sobre o reinado de Ezequias, grande rei de Israel, de Judá, Reinou no Reino do Sul, em Judá. É um dos maiores reis que nós temos nesse período em que Judá e Israel estavam divididos, 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, como nós já temos insistentemente destacado aqui em nossas lições anteriores, para que você possa se situar melhor dentro do panorama histórico, desse período, do povo judeu. Muito bem, a lição de número 11, o reinado de Ezequias, traz por textual o seguinte versículo: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, e versículo de número 5. A verdade prática destacada pelo autor diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Está repetido, inclusive, para deixar bastante destacado, tá? Dessa forma que está colocada dentro da nossa revista, que nós tomamos como base para ministrar as aulas. Nós temos destacado nesse trimestre todo um período bastante interessante da história de Israel, embora muito conturbado, trouxe lições maravilhosas para o nosso dia, além de trazer lições maravilhosas para o nosso dia a dia, também retrata como foi a jornada desse povo tão peculiar na Bíblia, que dele adveio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador da nossa alma. A leitura bíblica em classe, para que você possa acompanhar, nós não vamos ler em virtude do tempo, mas ela se encontra registrada em 2 Reis, no capítulo de número 18, do verso 1 até o 3, depois os versículos 13, 28, 29, e depois o capítulo 19 ainda de 2 Reis, os versículos 1, depois do 5 até o 7, os versos 15, 16, 20 e 21. Você pode ler tranquilamente na sua casa, e eu já até destacaria para que você acompanhe e entenda bem tudo aquilo que nós haveremos de transmitir aqui, que o rei Ezequias, sem sombra de dúvidas, no reino do sul, Judá, no reino de Judá, que fazia parte as tribos de Judá e Benjamim, esse reino do sul, sem sombra de dúvidas, Ezequias foi o rei que mais se destacou em suas atividades, em sua jornada e em sua fidelidade para com Deus. E é tão marcante a presença desse rei que muitos episódios que aconteceram na vida desse rei, é claro que não vai ser possível transmiti-la todas aqui, em virtude do tempo nosso ser escasso, mas esse rei, a sua história, o seu período de reinado, ele se encontra registrado nos livros de
Segunda Reis, o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20. Você também pode conferir em Segunda Crônicas, do capítulo 29 até o 32, e ainda no profeta Isaías, do capítulo 36 até o capítulo 39. Bastante referências a esse rei tão maravilhoso e tão temente a Deus, que é o foco da nossa lição de hoje. Amém? Tem bastante referência para você conhecer os pormenores da vida desse monarca ali na nação de Judá. Nós falamos nação de Judá, na realidade é o povo de Israel, né? Voltando um pouquinho no tempo, nós vamos ver que lá, depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino do norte e reino do sul. Nós estamos tratando do reino do sul. Ezequias era um rei do reino do sul, né? Então, por conseguinte, ele era descendente de Davi, direto de Davi, né? Da linhagem de Davi, como eu já disse aqui em lições anteriores, que todos os 19 reis que reinaram no Reino do Sul eram uns não tão bons, outros bons, mas Ezequias foi aquele que o próprio verso que nós lemos aqui no texto áudio, né, mostra que ele não existiu nenhum rei antes dele e nem depois dele que fosse melhor do que ele, isso se tratando somente do reino de Judá. Nós não podemos compará-lo, é claro, com Salomão e com Davi, porque Salomão e Davi, quando reinaram em toda a nação de Israel, né? Foi antes da divisão das tribos. Então, é claro que a referência que nós temos de Davi e Salomão não se aplica exclusivamente a Ezequias, porque Ezequias reinou somente no reino do sul, Judá. Ok? Muito bem. Como eu já disse, foi um reinado dos melhores, é o melhor que houve em Judá, sem sombra de dúvida, né, dada até a extensão do seu descritivo que nós encontramos na Bíblia Sagrada, a quantidade de referências, né, como eu já passei aqui, Primeira Reis, Segunda Reis, Segunda Crônicas, Isaías, você pode conferir depois, e ele foi um governo reto, justo, foi um governo honesto, agradável aos olhos do Senhor, fez reformas importantíssimas na nação na nação de Israel, especificamente no reino de Judá, né, no reino do sul, e fez com que então se reestruturasse novamente todo o sistema religioso do povo judeu, que havia se perdido, né, com os reis que foi antes dele, inclusive Acais, o seu pai, que era pai de Ezequias, que, segundo a Bíblia, ele não andou nos caminhos do Senhor. Quando a Bíblia fala, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não é que ele era um mau rei em todos os sentidos, ele pode ter sido até um bom governante, ter realizado obras maravilhosas no que diz respeito à parte física, né, a parte de infraestrutura de Israel, por exemplo, mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ele não foi fiel a palavra do Senhor. Por isso que alguns reis são chamados na Bíblia e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era um mau rei, né? Então Ezequias fez o que era reto e foi um dos melhores que teve em Judá, se não o melhor rei de Judá. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico trata do justo reinado de Ezequias. Dentro desse tópico, nós temos 3 itens que vamos discorrer sobre eles, que trata de um rei reformista. O segundo item é a purificação dos lugares sagrados e o terceiro item, a adoração nacional. O segundo tópico principal da nossa lição trata de Senaqueribe invade Judá. Nós vamos ver que o rei da Síria, ele propôs no seu coração, que já havia conquistado muita coisa, invadir Judá, e vamos discorrer sobre isso. O primeiro item desse tópico de Senaqueribe invade Judá trata das ameaças que ele fez ao rei Ezequias, ao reino de Judá, naquela ocasião. O segundo item trata do temor de Ezequias. Por que o temor? Porque ele ficou realmente com medo, sim. Às vezes nós achamos que porque andamos na presença de Deus, fazemos o que é reto aos olhos do Senhor, nós não iremos jamais sentir medo, mas o medo ele faz parte, sim, da nossa existência e quando somos afrontados não é nenhuma novidade quando ele emerge, né? Quando ele aparece em nossa vida. O terceiro tópico principal da nossa lição
trata da oração do rei Ezequias e o livramento que o Senhor deu a ele. O primeiro item desse tópico fala sobre a oração confiante de Ezequias. O segundo item fala Deus conforta o rei. E, enfim, nós estaremos partindo então para a nossa conclusão. Voltando então ao início do que está registrado em nossa lição, vamos tratar do justo reinado de Ezequias. Ezequias havia herdado o reino de seu pai Acais, como eu já lhe disse, né? Como já informei, e Acais tinha sido um mau rei. Foi um rei que não fez nada que agradasse aos olhos do Senhor, não obedeceu os mandamentos da lei de Moisés, não conduziu o povo à presença do Senhor, enfim, tudo que afastaria o povo de Deus, Acais fez. Era um péssimo rei, né? E era pai de Ezequias. Nem por isso Ezequias foi um mau rei por ser filho de Acais, né? Então, esse rei reformista, né, ele instaurou em Israel uma renovação espiritual sem precedentes até então. Ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, e ele propôs para os sacerdotes e os levitas uma nova aliança com Deus. Você pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 4 até o 11. Todo o capítulo 29 trata disso, mas especialmente do verso 4 até o 11, né? Então você vai ver que ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas e propôs uma reforma espiritual. O que seria essa reforma espiritual, né? Ela incluiria uma reforma radical de comportamento e na espiritualidade do povo. O povo estava tão distanciado que já não se falava mais em sacrifício no templo, já não se falava mais em orações periódicas, já não se falava mais em adoração ao Senhor. Os próprios levitas estavam relegados a um esquecimento quase que completo, né? Então, ele propôs essa reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Por isso que ele é tratado como um rei reformista. Essa aliança, ela incluiria também destruir os altares pagãos, porque lá em Jerusalém, no reino de Judá, né, ainda estava vivo a adoração a outros deuses, que nos períodos em que os péssimos reis como Acais, por exemplo, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele incentivava, às vezes, esse tipo de adoração para que o povo ficasse do lado dele. O povo queria adorar, ele permitia para que ele conseguisse uma popularidade entre o povo. Isso é muito comum entre muitos governantes, né? Então, ele pediu primeiro para reabrir as portas do templo, que quando ele pede para reabrir as portas do templo, significava que o templo estava fechado já havia algum tempo, né? Então ali dentro daquele templo precisava restaurar tudo, né? Limpeza, restaurar os utensílios do templo, fazer com que os ofícios sacerdotais fossem restaurados também, né? Ou seja, dessem atividade digna aos sacerdotes e levitas. Então, dos objetivos do rei Ezequias era restaurar, melhor dizendo, né? Era resgatar aquela prática muito saudável espiritual que era a celebração da Páscoa do Senhor, que era a primeira festa de Israel, lá quando Israel saiu do Egito, né? Simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito. Era uma festa muito comemorada, mas já havia muito tempo que não se falava mais em Páscoa naquela época. Então, Ezequias, uma das atitudes dele é que ele não se apartou do Senhor, guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés, né? 2 Reis capítulo 18, verso 6, e você também vai notar que ele a preocupação dele era restaurar realmente tudo aquilo que dizia respeito à adoração do Senhor. Assim, o rei Ezequias, né, ele tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus, e por isso então ele reuniu os sacerdotes, levitas, as lideranças, para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação e novamente voltar-se para Deus. Ou seja, era um rei determinado a fazer com que o povo voltasse-se para Deus. Esse é o principal tema desse item número 1 do primeiro tópico nosso, ok?
O segundo tópico fala a purificação dos lugares sagrados. Como ele convocou os sacerdotes, convocou os levitas, né? Eles logo se reuniram e se purificaram, porque muitas vezes os sacerdotes e levitas, até um pouco acomodados, vamos dizer assim, mas não era a vontade deles que tudo ficasse naquela situação. Eles gostariam que tudo fosse restaurado, mas não tinha apoio, não tinha incentivo do rei para fazer isso. E talvez até se tentasse fazer, podia ser que sofresse alguma retaliação por tentar fazer por conta própria, né? Tinha que partir do rei essa ordem. Então, ele deu essa ordem, rei Ezequias deu essa ordem para que os sacerdotes e levitas então restaurasse tudo aquilo que foi feito, que havia sido esquecido ali no templo. Ok? Muito bem, a primeira coisa que eles começaram a fazer foi purificar a casa. E se purificar a casa, às vezes nós queremos espiritualizar e levar, não fazer uma oração, tirar todos os mal, não. Não é nada disso. O purificar a casa aqui significava realmente limpar tudo, deixar tudo limpinho, tudo pronto, para que quando fosse fazer uma celebração, a casa tivesse em condições de receber novamente a visita dos fiéis, né? Os fiéis judeus que ali se encontrariam para essas reinaugurações do templo, ok? Bom, depois que ele fez tudo isso, pediu que o sacerdote restaurasse o templo, limpasse, restabelecesse, arrumasse tudo certinho para que fosse feito todos os sacrifícios, né, conforme a lei de Moisés. E a Bíblia diz que a purificação foi tão completa que no relato do livro de Crônicas, segundo Crônicas, né, o versículo 18 e 19, a palavra todos, ela é repetida no texto várias vezes, ou seja, tudo que era dentro do templo foi renovado, foi limpo, purificado e deixado em condições de oferecer esse sacrifício ao Senhor. Com essa atitude, né, dos sacerdotes e levitas, a mando de Ezequias, então o terceiro item nosso trata da adoração nacional. O que aconteceu? É interessante notar que, como o templo ficava em Jerusalém, o templo judeu ficava em Jerusalém, o reino do norte não possuía templo. Então ele tinha uns locais que eles usavam para fazer adoração, os judeus mais fiéis que ficaram no reino do norte, né? E ficava em Samaria, né? Como nós já vimos em outras lições anteriores. E dessa feita, como o templo estava pronto para receber os judeus, Ezequias fez um reconhecimento interessante. Ele reconhecia que o templo de Jerusalém não pertencia somente ao Reino do Sul. Ou seja, não era só de Judá e Benjamim, mas o templo de adoração, ele era aberto a todos os judeus. Então o que ele fez? Ele convocou os maiorais da cidade de Jerusalém, Judá, né, do Reino do Sul, e também chamou do Reino do Norte, convidou os judeus fiéis do Reino do Norte para vir e oferecer sacrifício. Aí aconteceu uma coisa bastante interessante, né? Toda a congregação, quando apareceu para começar a oferecer sacrifício, começou inclusive a faltar sacerdotes para fazer os holocaustos, para fazer os sacrifícios, para realizarem o sacrifício conforme a lei de Moisés ensinava. Então, houve até um certo tumulto, vamos dizer assim, porque muita gente fazendo, mas deram conta, né? Deram conta. A única coisa que eu chamo a atenção nesse período dessa adoração nacional foi logo a seguir, quando o rei Ezequias, ele procura, então, convocar o povo para comemorar a Páscoa do Senhor. E existe um versículo dentro desses livros que eu já citei para vocês, que ele é bem enfático em dizer que quando Ezequias procurou, não dava para fazer a Páscoa ao 14º dia do primeiro mês, como era feito lá na época de Moisés, né? Porque lá na época de Moisés era feito no primeiro mês, no 14º dia. Se você for observar bem a lei do Senhor lá em Números, Êxodo, né? Na lei de Moisés, você vai ver que a Páscoa era assim. Quando ele vai fazer a Páscoa, a Bíblia diz que não haviam se santificado sacerdotes suficientes. Então o que o rei Ezequias fez? Ele não deixou de adorar ao Senhor por isso, mas ele procurou fazer a Páscoa no segundo mês. Mas aí você vai dizer, mas a lei não mandava no segundo mês? Olha, se você olhar lá em Números capítulo 11, você vai ver, do verso 9 em diante, que
há uma recomendação de Moisés que quando não fosse possível fazer no primeiro mês, o 14º dia do primeiro mês, né, poderia ser feito no 14º dia do segundo mês. Então ele não estava fora da lei do Senhor de maneira nenhuma. Ele fez sim a Páscoa dentro dos moldes que a lei do Senhor ordenava e permitia, né? Porque ali era uma permissão de se fazer a Páscoa no segundo mês. Não tinha problema nenhum de ser feito assim. Ok? Então, além de toda essa reforma, né, ele fez a reforma primeiro, depois celebrou a Páscoa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 30, o versículo de número 1. Você vai ler lá em verso 1 em diante, né? No verso 2 ele diz assim, ó, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque não se tinham santificado sacerdotes bastantes para atender o povo. Então era necessário que todo sacerdote santificasse. A santificação do sacerdote também está lá na lei de Moisés, né? Eles, para celebrar a Páscoa, eles tinham que estar preparados espiritualmente para assim a realizar. Então, em Números, capítulo 9, do verso 9 a 11, havia essa autorização para que se fizesse a Páscoa no segundo mês, ok? Então, a convocação do rei Ezequias ao povo, né, para a santidade e adoração a Deus e amplas reformas espirituais que ele estava pensando em fazer, ocasionou, naquela época, um dos maiores avivamentos que o Reino do Sul já viu, que o próprio Reino de Israel, né, porque teve visitas do Reino do Norte também no Sul para celebrar a Páscoa. Foi algo maravilhoso de se ver, ok? Foi algo tão grande, né, que fez com que o povo, quando retornou para casa depois da celebração da festa, da Páscoa, né, eles voltaram, eles próprios, não foi ninguém que induziu nada, eles mesmos destruíram os altares que eles mesmos haviam feito a outros deuses, porque ali estava, muitos deuses haviam sido trazidos por nações estrangeiras e muitos adoravam esses deuses, né, esses falsos deuses, vamos chamar assim. Haja visto nós olharmos no Reino do Norte, o episódio de Acabe, né, de Acabe, Jezabel, Elias, né, lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal em confronto com o verdadeiro Deus de Israel, Jeová. Amém? Então, nós vemos que houve sim uma restauração espiritual muito grande e Ezequias, então, foi o responsável por dar o start em tudo isso que ocorreu. Uma coisa bastante interessante de notar é que o versículo 3 que nós lemos já está no textual e também está na leitura bíblica em classe, nós notamos que um versículo bastante chave ali, né? Fala que ele andou em todos os caminhos do seu pai Davi. Mas aí alguém me pergunta, ele era filho de Davi? Se nós olharmos na cronologia dos reis de Judá, né, todos eles, já falei várias vezes aqui, nós vamos ver que Ezequias foi o 12º rei a reinar em Judá depois da divisão do reino, ou seja, Salomão, o filho Roboão reinou em Judá e rei Jeroboão reinou no norte, e dali então veio vários reis, um era filho do outro, né? Veio Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acais, que era pai de Ezequias, que era um rei mau, e Ezequias. Ora, como pode-se dizer que ele era filho de Davi? É filho de Davi porque pertencia à genealogia de Davi. E como eu disse no início, embora ele tenha sido um excelente rei, o melhor, ao meu ver, no Reino do Sul, né? Antes dele nem depois dele houve outro igual, a própria Bíblia fala assim, então ao meu ver ele era foi o melhor rei que o Reino de Judá já teve. A referência que ele podia ter não é de nenhum dos seus antepassados, a não ser lá de Davi, que foi o início de tudo, né? Que começou a reinar em Israel depois de Saul, que havia sido o primeiro rei de Israel escolhido pelo povo. Amém? Então, isso mostra um ensinamento bastante interessante, que mesmo Ezequias sendo um excelente rei, o seu pai direto, o seu pai carnal, né, no caso Acais, não foi um bom rei, foi um péssimo rei. Mas o exemplo que ele tinha não era do péssimo rei, seu pai, mas sim do grande rei Davi.
Isso nos dá um ensinamento bastante interessante, que muitas vezes tem pessoas que dizem, eu sou assim mesmo porque meu pai também era assim, não tem jeito para mim, a minha família sempre... Não, nós temos sim que, das nossas referências, elas são baseadas em pessoas honestas e pessoas de Deus. Não é porque meu pai foi um mal que eu vou ser mal também, ou se meu pai foi bom, eu sou obrigado a ser bom. Não, cada um é individual, né? O Acais, Acais ele era filho de Jotão, e Jotão não foi tão mau rei assim, e acabou o Acais sendo um péssimo rei, né? Mas então mostra que a genealogia estava firmada lá na matriz, lá na raiz de tudo que era Davi. Por isso que a Bíblia chama Jesus Cristo de filho de Davi, a raiz de Jessé, porque Jessé era avô de Davi, né? Então tudo isso está ligado dentro desse período dos reis de Israel e é muito interessante. Agora uma coisa interessante no tópico no segundo tópico principal da nossa lição, que trata sobre a invasão de Judá por Senaqueribe. Senaqueribe era rei da Síria. E a Síria, ela havia espalhado os seus tentáculos, né, vamos dizer assim, reais, por toda a região. Já havia tomado conta de quase todas as nações que faziam parte ali do Oriente Médio na época dele, né? Foi um reino bastante grande, ele subjugou muitas nações e foi ser rei. Ele é até chamado na Bíblia o grande rei, né? Chama de o rei maioral, o nosso rei. Ele era muito famoso por ter subjugado muitas nações. E ele então havia acabado de subjugar o reino do norte, que era Israel, e havia tomado Samaria, e ele então põe no coração que ia tomar Judá também, porque ele ficava com toda a nação de Israel subjugada a ele. Mas Ezequias resistiu, ele não queria ser subjugado pelo rei da Síria, né? Então nós podemos ver que mesmo às vezes nós andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós não estamos livres de perseguições. Pelo contrário, né? Às vezes as pessoas que se dedicam mais à obra de Deus, mais a servir a Deus com honestidade, né? Com interesse de coração, são as pessoas às vezes mais perseguidas pelo inimigo, porque são aquelas que mais incomodam o inimigo, né? Então, embora ele tenha sido esse grande rei, não ficou livre das ameaças, né? do Império Assírio, que estava em franco desenvolvimento e franco crescimento na época. E ele, as ameaças dele, ele começou a colocar o rei Ezequias na contraparede, né? Ele mandou mensageiros para o rei Ezequias para amedrontá-lo, para afrontá-lo. E não só o rei. Ele tentou fazer isso com o povo, tentar jogar o povo de Judá contra o rei Ezequias. Olha só que estratégia maligna, né? Estratégia demoníaca. O inimigo usa das mais diversas estratégias para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. Ele chegou a dizer, através do seu enviado ali, né, ao rei Ezequias e ao povo de Judá, dizendo que quem você pensa que de ficar falando que o seu Deus vai nos livrar das nossas mãos? Olha só. Porventura já não subjuguei todas as nações? E vê se o Deus das outras nações conseguiram me segurar. Você acha que o seu Deus vai conseguir? Ou seja, além de amedrontar Ezequias, além de tentar jogar o povo contra Ezequias, porque o povo ficava pensando, é verdade, então Ezequias está falando que Deus vai nos livrar, mas o homem está dizendo que vai nos atacar e o nosso Deus não vai fazer nada. Ele, além de fazer essa jogada entre Ezequias e o povo, ele também afrontou o pior. Né? Ou seja, ele fez a pior afronta que poderia ser feita, que foi afrontar o grande Deus de Israel, o grande Jeová, o grande Senhor dos exércitos, né? O nosso Deus que nós estamos aqui. E Ezequias, ele segurou muito, né? Ele se rebelou com o rei da Síria, não queria ser subjugado. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 11, verso 1, você pode verificar que Ezequias não estava querendo arredar o pé, não. Mas durante o cerco de Jerusalém, né? Foi quando ele cercou Jerusalém e mandou seus oficiais, né? Ir até o rei Ezequias e desafiar, afrontar a grandeza do Deus de Israel. O propósito maior dele era, como eu já disse, afrontar a moral do rei, jogar o povo contra o rei,
o povo ficaria com a moral afetada e culparia o rei, por certo, né? E facilmente eles poderiam subjugar também Judá. Quando aconteceu isso, a Bíblia fala que o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Se você consultar lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 37, também o capítulo 19, verso 1, você vai ver que aquela afronta do rei Senaqueribe da Síria contra Judá fez com que eles ficassem com medo, sim, eles ficaram com temor. E olha, eles ficaram tão atemorizados que levou o rei Ezequias, inclusive, a consultar o profeta Isaías. O profeta Isaías era contemporâneo no reinado de Ezequias, era contemporâneo de Ezequias. Por isso que também no livro de Isaías, no capítulo 36 até o 39, como eu já disse no início, relata muitos fatos, muitas atividades que ocorreram também durante o reinado de Ezequias. O próprio profeta Isaías relata isso. Então, nós já vimos que o rei da Síria mandou os seus enviados lá, né? Mais especificamente o seu enviado Rabzaque, né? E está lá em capítulo 18, do verso 19 até o 25 de 2 Reis, você pode ler lá, e você vai ver que eles afrontaram o rei, afrontaram Deus e afrontaram o povo de Israel. Tem um detalhe importante, só a título de conhecimento, né, geral nessa passagem, né? Que, segundo alguns teólogos, né, a Bíblia foi escrita em alguns idiomas que nós conhecemos, né, hebraico, o aramaico, o grego, e também uma parte muito pequena em siríaco. E essa parte é exatamente quando aconteceu no reinado de Ezequias, não é que ela foi escrita em siríaco. Algumas palavras em siríaco foram inseridas nisso aí, porque os sírios vieram e começaram a falar com o povo de Judá em siríaco. Mas aí, para que o povo, a corte de Ezequias entendia bem o siríaco, segundo a Bíblia, mas o povo não entendia. Então ele pediu que Rabzaque falasse em hebraico, para que o povo todo entendesse. Então significa que alguma parte da Bíblia, muito pequena, né, também aparece o idioma siríaco dentro dos seus relatos. É muito interessante a gente observar esse fato. Tópico 3, para nós finalizarmos, a oração do rei e o livramento do Senhor. Diante de toda essa situação de afronta, situação de medo e temor que Ezequias sentiu, toda a corte sentiu, inclusive o povo, né, de Judá, qual foi o recurso que Ezequias usou? Foi buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor, o rei Ezequias, ele fez uma das orações mais, digamos assim, clamorosas da Bíblia. Né? Ele se lamentou diante de Deus, ele quebrou seu coração, ele se debruçou diante do Senhor e disse: Senhor, estão afrontando-nos e afrontando ao Senhor também. E aquilo, quando ele fez, o que ele foi fazer? Ele fez oração e foi buscar o conselho de Isaías, como eu já disse anteriormente, né? E quando ele recebeu aquelas cartas atrevidas, né, do rei da Síria, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 17, ele pegou aquelas cartas e foi falar com o Senhor. E quando ele conversa com Deus e expõe a sua situação e pede socorro a Deus, vamos chamar assim, né? Ele então recebe o conforto de Deus, que é o segundo item desse tópico principal nosso. Quando ele recebe o conforto de Deus, foi através do servo de Deus, Isaías. Isaías veio, confortou o rei: você não vai ser dessa maneira, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito de resolver a situação. Deus já tinha seus planos pré-estabelecidos e não poderiam ser frustrados pelo rei da Síria, né? E só que Isaías ficou sabendo disso por revelação de Deus, mas Ezequias ainda não sabia disso. Foi quando então foi informado por Isaías, o profeta Isaías, o grande profeta messiânico, né? Então, nós vemos que Deus ouviu as orações do rei a respeito do atrevimento. Está lá em Isaías, capítulo 37, você pode ler todo o capítulo, mas principalmente o verso 6, o 7, o verso 21 também, fala bastante sobre isso, e você pode conferir tranquilamente aí. E sem que Ezequias usasse nenhuma arma, olha só que interessante. Quando ele recebe esse conforto de Deus, essa confirmação de que Deus haveria de livrá-lo da mão dos assírios,
através do rei Senaqueribe, né, afrontando Judá, ele então recebe o conforto de Deus e a vitória vem. A vitória foi até interessante, que não precisou armar o exército, não precisou treinar os soldados, não precisou que os soldados fossem à batalha, saíssem dos seus lares, não. Deus simplesmente enviou um anjo, olha só, 2 Reis capítulo 19, verso 35, e matou de uma só vez 185 mil soldados assírios. Que grande livramento, né? O nosso Deus é fiel. O nosso Deus, quando nós depositamos a nossa confiança nele e não fazemos uso muitas vezes de nossas próprias forças, confiando em Deus, mesmo parecendo irracional muitas vezes, mas nós sabemos que o nosso Deus é fiel. E o fim de Senaqueribe não foi nada fácil. Porque quando ele viu que havia sido derrotado o seu exército, 185 mil homens haviam sido mortos, né, naquele embate com o anjo do Senhor, ele volta para a Síria. E quando ele volta para a Síria, ele voltou ferido, né, estava deitado em sua cama e ele foi assassinado. Sabe por quem? Pelos seus próprios filhos. Olha que fim triste, que família desajustada, né? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21. Então nós vemos, irmãos, que na história de Ezequias, nós poderíamos aqui passar muito mais tempo falando sobre a vida de Ezequias, né? Inclusive um episódio muito interessante que fala na vida de Ezequias, que é o anúncio que Isaías levou para ele, dizendo que ele iria morrer, né, que ele estava enfermo e iria morrer, mas aí ele vai com seu rosto contra a parede e pede: Senhor, mais uma vez ele ora a Deus, tem misericórdia de mim, ainda tem mais coisas para fazer. Ele clamou ao Senhor pela sua vida, ele sabia que ele ia morrer e ele estava enfermo, e então ele clamou por sua vida, e a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio do palácio. Ele volta até os aposentos do rei e fala para o rei: olha, rei, Deus ouviu as suas orações e você não vai morrer, né? E vou acrescentar à sua vida mais 15 anos de vida. Tá bom, né? 15 anos a mais para quem estava para morrer é algo bastante vantajoso. E mesmo assim, Ezequias ainda ficou com aquela palavra intrigada na cabeça e diz: mas eu posso ter uma prova de que isso vai acontecer? Foi quando Isaías então disse: você vai olhar no relógio de Acais. Acais era pai de Ezequias. Ele havia construído no pátio do palácio um relógio de sol. Se alguém não conhece, o relógio de sol é uma ponta aguda que pega a sombra do sol, e ela, à medida que vai passando o tempo durante o dia, aquela sombra vai se movimentando, né? Na realidade, a Terra vai girando, há o movimento solar, e aquela sombra vai se deslocando e vai marcando as horas do dia, né? E falou assim que nessa proposta que Isaías fez, né, o próprio rei Ezequias falou assim: não, mas eu não quero que ela avance. Avançar pode até ser mais fácil, eu quero que ela recue. Recuar é mais difícil, né? Então Isaías vai dizer: ela vai recuar 10 graus na sombra do relógio de Acais. Para os irmãos terem uma ideia, só a título de curiosidade, né? 10 graus no relógio de sol, fazendo uma conta rápida, nós chegamos a aproximadamente 40 minutos, né? Ou seja, mais uma vez, além daquela época de Josué, que o sol se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro, nós temos ainda mais um fato interessante na Bíblia, de que Deus recua todo o universo 10 graus na sombra de Acais, ou seja, 40 minutos do tempo, voltou atrás do relógio para poder provar a Ezequias que a sua oração havia sido ouvida. Que Deus maravilhoso esse nosso, né? Que Deus possa abençoar a todos. Como é de praxe, como eu sempre faço, vou ler a conclusão dessa lição na íntegra. É bem verdade que muitas outras atividades, muitas outras coisas que aconteceram, né, ocorreram durante o reinado de Ezequias, não vai ser possível tratar aqui em virtude do tempo, mas você pode ler nos capítulos que eu já disse para você, de 2 Reis, capítulo 18 até o 20, o 2 Crônicas, capítulo 29 até o 32, e Isaías, capítulo 36 até o 36 até o 39. Você vai ter bastante informação a respeito desse grande rei de Judá, que foi Ezequias, o maior de todos eles no Reino do Sul. Okay? O Reino do Norte nós não podemos falar muito, porque lá todos foram maus, né? Já disse aos irmãos que lá não teve um sequer, lá não sobrou um que fosse bom. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, daí o problema que eles tiveram foi muito maior do que o Reino do Sul na divisão.
A conclusão diz assim: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombrar do Todo-Poderoso e ficar impune. Ninguém faz isso. Deus não se deixa escarnecer, né? O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. A invasão de Senaqueribe foi um momento muito difícil. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Você pode até sentir medo, mas creia que o Senhor está contigo e tudo ele fará para que a vitória seja sua. Amém? Que Deus abençoe. Mais uma vez agradeço a atenção de todos os irmãos, em nome de Jesus, e que nós possamos nos ver novamente numa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos.